Areias de um deserto radioativo. Nelas vaga uma figura sombria, um estranho nômade solitário. Os ventos são cáusticos, secos, capazes de esfolar a pele de alguém desprotegido. O céu não é mais azul. Agora ele oscila entre a cor de um metal enferrujado e a cor de sangue. As guerras, as bombas, a violência desmedida contra o homem e a terra, tudo que arrancou sangue injusto, tingiu os céus, talvez para sempre. Nesse terreno e sob esse céu, vaga o nômade catador. Ele já sabia o que procurava? Não importa, ele encontra. Ele avista partes metálicas em meio à tempestade de areia que começa. Uma mão de ferro ainda dá sinal de inquietação. Uma cabeça, porém, uma caveira de metal com olhos vítreos, não se move quando é desenterrada pelo andarilho. Com um holocausto nuclear em andamento, a sociedade sofre com a pobreza, com a fome, com a violência e com a má administração de governos totalitários, que com grandes esforços de controle populacional se mostram antagonistas da humanidade, representando essa força invisível demoníaca que assola esse mundo com sofrimento e destruição. O grande mal, a doença que cresceu tanto que não pode mais ser curada, como um parasita que deixou seu hospedeiro próximo demais do fim. Esse é o mundo de Hardway. Sejam bem-vindos ao canal Nova Gênesis, e você está no quadro From Hell. Hoje iremos explorar toda a profundidade que essa obra tão subestimada, tão odiada e esquecida por muitos tem para nos oferecer. Já fortalece a gente no like, comenta e compartilha para que você faça parte de tudo isso. E não se esqueça de ativar o sino para que você não fique de fora de nenhuma novidade. Bom, Hardway é um filme dos anos 90, um slasher britânico com influências cyberpunk. O filme, que foi escrito e dirigido por Richard Stanley em sua estreia como diretor, conta com a participação de Dylan McDermott como Moises Baxter, também chamado de Moe, e Stacey Travis como a namorada gata de Moe, Jill, além das participações mais do que especiais das lendas do rock, Lamb God do Motorhead, que faz um motorista ranzinza de táxi aquático, e Iggy Pop, um dos padrinhos do gênero punk rock, interpretando o icônico e nem um pouco otimista Angry Bob, o locutor da rádio WR, trazendo todas as notícias catastróficas daquele mundo. Aliás, já que estamos falando de um veterano punk rocker, uma coisa que é preciso destacar é que, embora Hardway seja um filme pós-apocalíptico, ele é um filme muito mais punk do que cyberpunk, desde a sua estética e visual poluído até a atitude realmente punk dos personagens da trama. Agora, voltando às participações especiais, o filme também conta com a atuação do vocalista da banda gótica Fields of the Nephilim, Carl McCoy, para quem Richard Stanley dirigiu 2 videoclipes antes de ir para o cinema. Carl McCoy interpreta um andarilho misterioso que, ao vagar na zona, um deserto radioativo, acaba sendo responsável por desenterrar o crânio de um robô assassino autorreparável que tem como propósito dizimar toda a raça humana. Uma solução estúpida por parte do tirano governo como tentativa de redução populacional. Hardway é um filme fruto de uma mentalidade que simplesmente não existe mais. Um filme de baixo orçamento que sai de uma produtora pequena não são coisas que vemos hoje em dia, já que em um mundo de streamings não existe espaços para filmes trash como esse. Filmes experimentais, filmes que pareciam feitos para serem encontrados como tesouros escondidos em locadoras. O baixo orçamento de Hardway não foi um limite para Richard Stanley. Embora seja um filme trecheira, a qualidade técnica é impressionante. Desde os efeitos práticos, as paletas de cores, a trilha sonora e até mesmo os pouquíssimos sets de filmagens nos ofereceram uma experiência única. Esse baixo orçamento fez com que a história se passasse, na maior parte do tempo, no apartamento da artesã Jill, transformando o apartamento escuro, apertado, cheio de fios, computadores e ferramentas
num verdadeiro microcosmo daquela realidade. Todos os dilemas apresentados no filme são discutidos e enfrentados ali, naquele pequeno e claustrofóbico apartamento. Agora, se tratando das cores, Hardware nos permite vivenciar cenas muito impactantes, como no começo, que nos deparamos com um terrível e belo cenário, um deserto vermelho sangue que nos faz cair de cabeça em toda aquela radiação. Em outras cenas, somos jogados na mais pura escuridão, nos fazendo sentir uma terrível agonia e desespero. A soundtrack é viciante, fodástica de um jeito que só poderia ter saído da era de ouro do rock. Além de toda a atmosfera western, a mais marcante das músicas é The Order of Death, da banda Public Image Ltd. Também os clássicos Stigmata, da banda Ministry, Ace of Spades, do Motorhead e Cold Metal do Iggy Pop, ainda deixando espaço até mesmo para uma música clássica no final do filme, Stabat Mater, um hino cristão do século XVIII. Porra, tudo isso tem que ser ressaltado. Que filme, senhoras e senhores, que filme! Fugindo da mentalidade blockbuster da época, a mesma mentalidade streaming de hoje em dia, Hardware segue sendo um filme obscuro, longe dos espetáculos de produções cinematográficas hollywoodianas. O filme é uma obra intensamente teatral, além da pegada lisérgica e onírica, fazendo de Hardware algo genuinamente experimental, longe dos filmes de altíssimo orçamento como Exterminador do Futuro e Alien, filmes que, erroneamente, muitos disseram ser extremamente parecidos com Hardware. E falando de pegada onírica e de Exterminador do Futuro, vocês sabiam que, assim como James Cameron, Richard Stanley também extraiu o roteiro de seu filme a partir de um pesadelo? Stanley também deu ouvidos ao seu inconsciente. Noite após noite, um nômade esfarrapado vagava em um ambiente sinistro, um deserto com o céu vermelho, até chegar a um amontoado de sucatas, onde desenterrava o crânio de um robô. Considerando a própria experiência onírica que temos com o cinema, sabendo que uma televisão é um espelho da alma, é fácil pensar que, conscientemente ou não, Richard Stanley estaria dando vida a algo muito maior que apenas um filme muito próximo da essência do cinema, onde, através de um dispositivo tecnológico, se transmitem imagens, símbolos, ideias que para o nosso inconsciente não se diferem em nada do que é um sonho, ou seja, filmes são sonhos projetados para fora de nossas cabeças. E, portanto, quanto mais próximo uma obra chega dessa essência do cinema, mais ela carrega toda a estranheza e todos os mistérios próprios do sonhar. Tudo isso fez Hardware entrar na galeria de filmes cults, um filme cultuado por um grupo seleto de fãs, incluindo eu, que amam a obra independente das críticas, que não são poucas, mas que vamos deixar de lado. Afinal, para nós aqui do Nova Gênesis, Hardware não é nada menos que perfeito. Outra coisa que vocês precisam saber é que o filme recebeu um processo da famosa revista de quadrinhos inglesa 2000 AD, sim, ela mesma, a encruzilhada da cultura pop, onde Grant Morrison e Alan Moore fizeram suas estreias como quadrinistas. Os roteiristas da 2000 AD alegavam que o filme foi uma cópia de um spin-off intitulado Shock, que apareceu em 1980 no caótico universo de Juiz Dredd. Stanley perdeu o processo, fazendo com que Hardware tivesse que colocar os devidos créditos da 2000 AD no filme. Se foi uma cópia ou não, pouco nos importa. A verdade é que o mundo de Hardware pode sim fazer parte do mundo de Juiz Dredd, já que as semelhanças são muitas, e isso só torna tudo isso muito mais foda. Então, finalmente iremos entrar no filme propriamente dito. Vamos ver o que Hardware verdadeiramente quer nos mostrar. Então, já se prepara para pancadas de spoilers, porque aqui a gente não tá nem aí para isso. O filme Hardware tem como título Mark 13 na Europa, o nome do próprio robô assassino, já que o filme tem 100 críticas ao sistema em que vivemos, imaginando um mundo caído direto para o inferno. Stanley nos apresenta um futuro possível de acordo com a estrutura moral, cultura e crenças da nossa sociedade ocidental.
o que talvez explique o filme se passar no Natal e ter até referências ao Papai Noel. Ele nos leva a um futuro sem esperanças, aonde os males do capitalismo chegaram ao extremo e a nossa religião se distorceu tanto até chegar ao vazio. Sem querer, Stanley acertou em cheio, já que os tempos atuais parecem estar tomando muito o caminho que o filme nos leva. Bom, vamos começar pelo nome, Mark 13, obviamente uma referência direta ao capítulo bíblico Marcos 13. O bordão do filme é: nenhuma carne será poupada. A frase em questão é tirada do versículo 20, aonde diz: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Se entendermos isso, entendemos todo o filme. O segredo está no nome do robô assassino. Em Hardware, o mundo jaz no maligno. As pessoas são perversas. Como vemos ao longo da narrativa, não existe salvação. O evangelho desapareceu. Não há mais boas novas. Não há mais escolhidos. Não existem mais os escolhidos de Deus. Então, os maus dias não serão abreviados. O filme nos diz isso o tempo todo. Quando um anão mercador e engenheiro hackeia a mão de Mark 13, ele acessa o sistema com a senha Baal 7697. Como todo mundo sabe, Baal é um deus falso, uma criatura ou o próprio diabo, para quem sacrifícios de crianças eram feitos em seu nome, também sendo associado a Beuzebu, Belial e outros demônios. Considerando que o robô tem o nome bíblico Mark 13, enquanto tem um código de acesso demoníaco, também como referência bíblica, estaria o filme querendo nos dizer que a religião oculta um grande mal nas suas entranhas? Bom, logo no início do filme temos o sarcástico Angry Bob nos informando dos terríveis acontecimentos do dia. As for the good news, there is no fucking good news. So let's... Pessoas estão sendo mortas nas guerras. O mundo está mais radioativo do que nunca. O desemprego é alto. A comida e a água estão infectadas. As plantas morreram e o ecossistema já era. Deus os abandonou. O motivo? Não existe mais ninguém a seu serviço, a seu comando, ao seu lado. No finalzinho, Mo diz que é um escolhido de Deus, que é curioso com seu nome sendo Moisés. Mas isso se mostra uma mentira. Depois que Mark 13 injeta uma toxina mortal em Mo, ele tem alucinações. Em uma delas, Mo olha para o próprio braço e vê baratas saindo de dentro de seu machucado, indicando a natureza desse mundo. A carne está podre, a humanidade é um corpo em decomposição. Inclusive, faz todo sentido que o nome de Mo seja Moisés. O que prevaleceu naquele mundo é o Deus impiedoso do Velho Testamento. A ira de Deus caiu sobre a terra e o possível escolhido não era o suficiente para impedir o dia do Senhor. O andarilho misterioso que encontra os restos do robô se mostra um ser além de um homem com um olhar estranho. O andarilho com certeza é um demônio, que ao desenterrar Mark 13 e o levar para a cidade, lança a maldição da besta sobre todos. Além de tudo isso, em determinado momento, Jill consegue destruir Mark 13, que até então parecia invencível. Mo, no começo do filme, conta a Jill que teve um sonho em que os dois estavam juntos e que chovia lá fora. Um fenômeno que não ocorria mais naqueles tempos. Porém, ali estava a resposta. Não era apenas um sonho. O segredo estava ali. A chuva, ou algo próximo disso, era a solução. E assim, Jill foge da máquina até o banheiro. E lembrando do sonho, liga o chuveiro, que misteriosamente dá curto em um robô que não estava ligado em nenhuma tomada. Na verdade, é muito mais fácil pensar que a água represente algo muito maior ali, do que resumir a situação a uma falha mecânica. Água simboliza pureza, vida, algo que não existe mais naquele mundo, algo que é o exato oposto da máquina assassina encontrada nas areias do deserto. Mark 13 é a antivida.
Mark XIII é o Deus falso. Mark XIII tem a bandeira dos Estados Unidos pintada em seu crânio, a capital do Império, como dito por Philip K. Dick. O Império que seria as próprias grades de ferro que mantém a humanidade escrava e que devora os escolhidos de Deus. Um ser de olhos vazios e múltiplos braços mecânicos, especializado em triturar humanos. Algo muito próximo de Palmer Eldritch, o personagem de Philip K. Dick que revela o mal absoluto. O filme descreve Mark XIII como um monstro mecânico que se autoconserta, se recarrega através do sol, com armamento eletrônico, visão noturna, seringas contendo uma toxina que dizem matar sem sofrimento, 6 membros principais e 3 membros auxiliares, como bem observado pelo anão. All legs than a fucking spider. O final também mostra que Mark XIII assimila as memórias recentes de suas vítimas, deixando ele uma figura ainda mais macabra. Tudo termina com Angry Bob anunciando de forma entusiasmada a mais nova notícia: a fabricação em massa de robôs Mark XIII, e com isso, maravilhosas vagas de emprego. No final, a entropia canta vitória, enquanto de modo sarcástico a humanidade vai rindo pro abate. É o anúncio do fim, não só do filme, mas da própria história. Philip K. Dick fala que o Império tem a política, a religião e todas as estruturas de poder como parte de seus tentáculos. Em seu livro, Os 3 Estigmas de Palmer Eldritch, e Hardware parece reverenciar demais este livro, como no uso da música Estigmas, Philip K. Dick descreve Palmer Eldritch como um distribuidor de uma droga chamada Chelsea, que promete dar vida eterna, mas que estava o tempo todo enganando e aprisionando seus usuários no inferno pessoal. Qualquer semelhança com a toxina mortal de Hardware não é mera coincidência, uma toxina que causa uma morte indolor e que a pessoa vive os últimos momentos em delírio nas próprias memórias. E se estivermos já entorpecidos por essas drogas, destinados à morte, enquanto vivemos em fuga da dor e em busca de prazeres e sonhos vazios, enquanto os braços do Império nos esmagam? E se Hardware não for um mero filme, mas um alerta real do que acontece e também do que pode acontecer conosco? E se esse filme denuncia a entropia e a prisão desse mundo? Mas deixa pra lá, é só um filme trash qualquer, pensar assim vai te livrar de muita dor de cabeça. Se Hardware é o que dizem, se ele é uma obra com defeitos, se ele é um plágio de uma HQ, fica a seu critério. O que viemos mostrar é que ele pode muito bem ser muito mais do que isso. Talvez um pesadelo coletivo da humanidade que ninguém conseguiria descrever se não tivesse sido traduzido por um diretor. Ou talvez um alerta vindo seja lá do que for, que esteja além do subconsciente humano. Ou talvez tudo isso e muito mais. Como já dissemos, a interpretação fica a seu critério. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.